Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Entrevista com aqui na Stop TV. Hoje não poderia ser diferente, trazemos um convidado especial para termos aproximadamente 45 minutos de conversa. E nesta edição em particular, o nosso convidado hoje é... Cleiton Emes canta Who's Bad? Seja bem-vindo, Slow Motion. Grato, É uma grato. honra muito grande tê-lo aqui. É um prazer também poder fazer parte desse programa. Muito bem, Slow Motion, Cleiton M. Slow Motion é o título da música que nós gostamos, todos nós gostamos, não é? Grato. Desde já parabéns, mas não é por aí onde vamos começar. Cleiton M. Rafael Lias Manuel, cantor e dançarino de Afro House, autor do sucesso Slow Motion. A sua maneira de dançar tem conquistado fãs por todos os cantos de Angola. Cleiton é cantor e dançarino, como eu já disse aqui, mas por onde é que começou a sua carreira, Cleiton? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Falar da trajetória do Cleiton M, não podia falar da trajetória sem falar do princípio do Cleiton M, porque, na verdade, eu não cantava, né? Não cantava, apenas dançava. E dançava em festas de família. Eu era mais puto e o pessoal gostava de me ver a dançar. Sempre que houvesse um casamento ou um pedido, não podia existir uma roda sem o Cleiton M estar no meio, nesse caso. As famílias sabiam que o Cleiton M sempre que entrava estragava. Então era aquela coisa de chamarem, vem, entra na roda, estraga, vai. E a minha mãe, a dona Sônia, aí, ela amava e ama ver-me a dançar. Então chamava-me sempre que é para entrar na roda, estragar e tudo mais. Mas a coisa começou a ficar mais séria, porque eu dei conta que eu tinha habilidades também para música. E o pessoal foi perguntando por que não junta o útil ao agradável, em vez de estares a dançar sempre beats dos outros. Tenta gravar alguma coisa profissional. Como é que, quando ou com quantos anos é que descobriu esta vocação também pela música? Na verdade, eu acho que já estava com 15 anos. 15 anos na altura. E eu estava... Era época de coleginhos, tinha um grupo lá de músicos no colégio. Éramos os Black Model. Os Black Model. E hoje em dia eles estão aí, outros já não cantam, outros decidiram a fazer simplesmente a universidade e optarem para o mundo empresarial. Já tem algumas empresas que estão a ser criadas por eles também. E eu estou muito orgulhoso dos meus amigos, sabendo que eles hoje em dia conseguem fazer alguma coisa que realmente almejaram. E fazíamos a música. E em uma certa altura eu decidi gravar uma música chamada Tia Bolinha. Tia Bolinha é uma música que foi inspirada num dos programas de televisão, né? Um programa que eu passava na televisão. E eu disse, uau, por que eu não posso fazer uma música Tia Bolinha? Quem sabe a Tia Bolinha vai ouvir a minha música. Foi aquela a coisa primeira de criança. música do Foi a minha Cleiton primeira M. música, Tia Bolinha, por acaso. Eu gravei o Tia Bolinha, uma música amadora. Gravei também num DJ lá do bairro mesmo. E decidi lançar. E a minha mãe não sabia, o meu pai também não sabia, não tinham conhecimento que eu gravei aquela música. Eu gravei depois é que fui mostrar. Deixa eu ouvir essa música, vai curtir, ué. Ela disse, música? Você gravou música? Eu disse, como é que eu não sei? Eu disse, mamãe, ouve só. Se não for boa, podes mesmo reprovar e eu não vou disponibilizar. Mas eu sabia que eu podia disponibilizar. E aí lá mostrei, ela também disse, pá, coisa de criança, vamos lá ver até onde que isso vai. Porque na verdade a tua prioridade é a escola. E o meu pai também sempre priorizou muito o meu lado acadêmico. Então lá fui, eles também viram as coisas andarem e tudo mais. Depois a minha mãe começou a notar que as coisas começaram a ficar muito mais sérias. Eu ia em colégios, era show. Ia em festivais, era show. E ela disse, uau, o pessoal está a estranhar muito contigo, o que é que se passa? Vou ficar mais atenta contigo. E tinha vezes que quando a atividade era um bocadinho distante, a minha mãe estava pronta para me levar com o carro dela, porque eu não tinha carro, sou criança, não tenho como. Opa, mamãe, é uma atividade muito longe, pá. Tá bom, hoje eu vou te acompanhar, ainda quero ver o que é que vocês fazem realmente, quero acompanhar de perto. O meu pai era mais de viagens e tudo mais. Então ela foi, num certo dia ela foi, e ela sentiu que o calor que o público tinha por mim era grande. E ela disse, uau, tu não és famoso. É mesmo só a tua atuação que impacta assim as pessoas. A partir de hoje eu vou passar a te acompanhar. Ela passou a ser minha manager. Já fomos, eu também me envolvi com algumas pessoas que já estavam inseridas, que tinham assim um pequeno conhecimento do ramo musical, que é o Hernanes. Hernanes que me ajudou muito também, passou aquela visão para a minha mãe, porque ele incentivava a minha mãe a poder fazer algumas coisas, porque a minha mãe não tinha noção do mercado,
não tinha noção de showbiz, simplesmente fazia porque queria apoiar um filho sonhador, queria Exato. apoiar o sonho de uma criança. Exato. E ela decidiu juntar aquilo que é as possibilidades dela com o conhecimento que o Hernanes tinha. Então, o Hernanes, como tinha alguns contactos dali, conseguimos chegar até uma cadeia televisiva, graças a Deus. Nesse dia, cantei o Mickey, que foi a minha segunda música produzida pelo AKM, que já foi uma música um bocadinho mais profissional, Exato. que eu decidi fazer algumas aparições na televisão, porque era uma música que já tinha cabeça, tronco e membro. Não Bem tão mais profissional, estruturada. bem mais estruturada, assim, na época já. Então fui atuar o Mickey num programa televisivo. E neste mesmo dia, o vídeo do programa, não sei quem fez aquele vídeo, e colocou num dos grupos do WhatsApp em que o Osho estava inserido. Nesse grupo do WhatsApp, o Osho estava inserido, eu também estava inserido no mesmo grupo. Até hoje eu procuro a pessoa que me incluiu naquele grupo. Queria lhe agradecer muito por ter me inserido naquele grupo do WhatsApp. Estava lá o Osho, estava outros empresários que também atuam no mundo musical. E o vídeo foi para até o Osho. E um certo dia o Osho vê aquele vídeo, encanta-se com o vídeo. E ele tira o meu número do grupo e liga para mim. Por acaso eu estava no aniversário de um amigo meu. Atuar. Não, no aniversário eu estava lá a festejar, Ok, simplesmente o aniversário do ok. amigo. E eu recebi uma chamada, tipo, alô? Eu disse, sim, quem? É o Oshofu. Disse, Oshofu? A essas horas o Fu tá ligando para mim, isso deve ser um charlatão. É o Oshofu, quero falar contigo. E pá, dá-me um sinal quando tu estiveres fora do barulho. Vou desligar e depois dá-me um sinal. Eu disse, Cota, não desliga mais, já saí do barulho, vou mesmo já falar. E lá fui. Ele disse, não, desfruta do teu aniversário lá, curta. Quando tiveres mais tempo, dá-me um toque. Eu vou realmente voltar a ligar para ti. Ora, Clayton M, já vamos falar da tua relação com o Oshifu, como é que entras para a Powerhouse, mas por aquilo que acabaste de dizer agora, deu para perceber que sempre tiveste o apoio dos teus pais Muito. nesta estrada. Muito, muito, muito. Eu acho que sou sortudo, posso assim dizer, por ter uma mãe e um pai e tios que realmente incentivavam, faziam com que os meus sonhos se tornassem possível. Porque eu digo que hoje em dia nós não temos muita facilidade de encontrar jovens que são apoiados seus sonhos pelos pais, porque os pais às vezes criam uma imagem daquilo que realmente Deus não te destinou ou daquilo que eles queriam que fosse. Desde o início, porque disse que a tua mãe levava-te às festas familiares e incentivava-te a entrar na roda para dar os toques, não é estragar. Desde o início, sempre os teus pais estiveram lá. Sempre, com aquele Começaram cuidado. no início com a dança e com a música não foi diferente. Não foi diferente. Com aquele cuidado, porque eu cresci no meio de sambistas, praticamente. O meu pai é primo como irmão do Bangão, então nós crescemos no meio de caldo. Agora caldo estamos dos aqui a Cota. entender, não é o look? Sim, então aquela coisa de crescer sempre em caldos, meus pais iam sempre caldos dos Cotas. Era mais coisa familiar. Exato. Aquela roda de samba e tudo mais. Eu sempre gostei muito de samba. Tanto que eu depois também fazia karaokes. Para poder despertar o meu lado musical foi por causa dos karaokes que eu fazia. Eu imitava vozes, imitava Yuri da Cunha, imitava C4 Pedro e imitava Puto Português. A sério? A sério. Por isso é que até em tempos quando me encontrei com o C4, fizemos um vídeo a cantar a música dele. Não sei se o pessoal conseguiu realmente... Eu ainda não vi, mas depois do programa eu vou dar uma vista de olhos para ver como é que... Apesar de seres a mais bonita, não te trocarei por outra mulher. Existem qualidades que você tem que as outras não Mas compreendem. quem está aqui é o porque elas Clayton não M ou sabem o ver. C4 Pedro? Não iremos mais brilhar em mim. Se independermos nunca teremos fim, não. Porque eu te amo, bem do jeito que você é. I love you, então não mude nada porque eu te amo. Assim. Bravo! Então eu imitava, tinha essa capacidade de poder imitar. Hoje em dia já vou perdendo algumas habilidades por conta daquilo que é a tua minha nova carreira descoberta também, também. exatamente. Hoje em dia já me conheço mais, então foco mais naquilo que são as minhas criações. Mas antes eu me inspirava muito e são pessoas que me incentivaram muito a ser o Clayton M que sou hoje em dia. Sem falar das minhas influências internacionais, que é James Brown, Chris Brown e o próprio Michael Jackson. Então são coisas que fizeram parte da história e da criação do Clayton M até hoje. Nesta história e criação do Clayton M, o facto de teres já desde o início o apoio dos pais, isto de certa forma contribuiu para que o Clayton também não encontrasse assim tantas dificuldades para poder entrar no mundo da música, ser conhecido como é hoje. De certa forma, o apoio dos pais contribuiu para isto.
Diferente de muitos, posso assim dizer, para quem tem apoio do pai ou da mãe, já torna um bocadinho mais fácil. Mas dificuldades nunca faltaram, porque o meu pai nunca foi, a minha mãe nunca foi alguém conhecida no mundo da música. Nunca foi alguém que teve muitas influências no mundo musical. Ela tem o seu lado empresarial, assim como o meu pai também tem o seu lado profissional, que não tem nada a ver com a música. Mas eu digo que quando a gente tem um sonho, quando nós queremos realmente atingir alguma coisa, não vai ser por causa de influências, mas vai ser porque realmente tu lutaste e mereceste aquele lugar. Então eu disse sempre que se for para conseguir alguma coisa, vai ser porque meus pais me ajudaram e me apoiaram, mas vai ser porque o Clayton realmente se esforça para conseguir e para merecer aquilo. Então digo que houve sim muita dificuldade para eu conseguir, passei por muitas dificuldades, atividades até que muitas das vezes faltavam com respeito. Posso assim dizer, não são atividades grandes, mas como um novo talento que quer realmente mostrar o seu trabalho, não tem aquela oportunidade de poder aparecer, né? Então havia dificuldades de poder atuar para mostrar o meu trabalho no público e tudo mais, coisas que realmente desmotivavam alguém que realmente só quer mostrar aquilo que quer fazer, mas não vou dizer que foram dificuldades que a pessoa não conseguia ultrapassar. Claro que se a tua mãe está aí, ela te dá força e as coisas ficam muito mais fáceis, né? E a tua família está aí a torcer por ti, a te motivar, a te incentivar. Em nenhum momento ela baixou a guarda em dizer, tipo, vamos desistir desse mamo, não faz mais. Não. Ela esteve sempre aí motivada. Epa, não, vai, meu filho, vais conseguir. Não, tu és inteligente, tanto no lado acadêmico nunca me deste trabalho. Na música tu também vais ter sucesso. Acredito que é só tu esperares o momento certo, as coisas vão acontecer, porque o que lhes garantia é que mesmo na escola eu nunca falhava. Ok. Sempre fui Sempre alguém foi um bom aluno. Graças a Deus, mesmo no médio, sempre fui pessoa de quadro de honra. Em todos os colégios que eu já passei, sempre tive a oportunidade de conseguir estar no quadro de honra entre os melhores alunos do colégio. Isso fez com que eles tivessem aquela vontade de apostar em mim. Exato. Porque o negócio com ela era sempre: podes se ingrar no lado musical, mas nunca esqueça a A escola. o lado académico. Mas quando eu entrei na universidade, não vou mentir, está mesmo duro, na falta duro. E como é que os pais estão a lidar com esta explosão do Clayton M? A minha mãe... Se anteriormente era de forma amadora, não é? Tinha apenas um filho dançarino, depois um filho que juntou a dança e a música, e hoje temos esta explosão, o Clayton M, o artista. O artista. Graças a Deus, as coisas têm acontecido muito, mas muito bem, e de acordo à vontade do Senhor. Digo que não tem sido fácil para eles também, mas não tem sido muito difícil, porque realmente... Não tem sido fácil por quê? Porque é uma nova fase, é um novo aprendizado. É saber lidar com certas coisas que muitas das vezes elas não lidavam. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é estar envolvida no negócio e ver que é realmente diferente daquilo que tu idealizavas. Porque para ser um superstar ou para ser que nem o Michael Jackson, tem que suportar muita coisa. No mundo da música tem que se suportar muita coisa. Não é fácil. O que é que no mundo da música as pessoas têm que suportar, Clayton M? Muitas das vezes, posso assim dizer, agressões, opressão do próprio público em si. Porque Te sentes pressionado? de certa forma, sinto-me pressionado por mim mesmo e pelas pessoas. Porque quando tu elevas a fasquia, as pessoas também te cobram muito. E tu tens a responsabilidade de poder manter aquilo. E depois há uma coisa, manter a imagem de Clayton M, que é aquele gajo bem ataviado todos os dias. É que você tem um estilo de vida, ok? Acordaste, estás na tua casa, queres estar relaxado. Exato. Mas tem dias que tu não podes ir para um sítio normal. Ir à padaria, por exemplo. Ir à padaria, por exemplo, normal, porque o pessoal quer te ver de fato e gravata. Mas você sabe que tu és pessoa e precisas respirar, mas ele vai te dizer: não, já não estamos a gostar de te ver assim. Acabou mal. Não, até não é bem acabou mal. Não gostamos de te ver assim. Gostamos mesmo de te ver. Até em tempo recebi uma mensagem de uma fã: não gosto de te ver assim. Gosto mesmo de te ver de fato e gravata. Eu disse: mas tu a respirar. Não, respirar também tem que ser de fato e gravata. Mas vai comprar pão assim do jeito que está vestido? Não, claro. Normalmente eu estou mais desportista. Coloco uma sapatilha, coloco um durag, coloco umas calças largas, uma jaqueta e... vou. Mesmo na universidade também eu tento diversificar o meu estilo de roupa, né? Tem vezes que eu estou mais desportista, mas tem vezes que eu também estou mais clássico na universidade. Isso também é porque eu já gosto disso. Não é algo que me obrigam a fazer. Sempre, ou seja, é algo que eu aprendi a gostar e me apaixonei. O estilo Sapio é um estilo muito top.
Ou seja, Uhum. estilo dandy. Exato. Muito top. Então é algo que eu estudei, algo que eu fui investigar, me apaixonei e hoje em dia eu aplico no meu dia a dia. Muito bem. Cleito M, estavas há instantes já a falar de como é que o Oshifu surge na vida do Cleiton M. Uhum, Pois foi na festa de um amigo, recebeu uma chamada telefónica e do outro lado da linha estava o Oshifu. sim. Nesse dia, assim, como eu já tivera dito, né? Tava aí a degustar do aniversário do meu amigo. E ele liga para mim. Depois daí nós marcamos. Depois do aniversário ele voltou a ligar para mim, porque ele realmente estava interessado. E disse, epá, eu vi o teu vídeo, epá, muito top, tu tens uma performance muito fenomenal. Mas algo que ele me disse desde o primeiro dia. O que me encantou não é a tua música, é a tua performance. Música nós podemos trabalhar. Eu não quero saber. Eu até falei que eu até para ter umas músicas aqui, não sei o quê. Ele disse, não, eu não quero saber das tuas músicas. Eu quero saber da tua performance. Nós vamos criar outras coisas, nós vamos trabalhar nisso. Não te preocupes. Ah, tá bem, conta aí. Eu perguntava muito. Eu era muito duvidoso. Eu tipo, e a conta, vamos fazer isso. Puto, não te preocupes, calma. E aí ele convidou-me para a casa dele. Eu lembro muito bem nesse dia. Fui com a minha mãe. O meu pai estava de viagem por causa do trabalho. Então convidei o meu tio, o tio Carlitos. Lá fomos, apresentou-me a família dele. Eu também apresentei a minha, almoçamos, nos conhecemos, passamos todo o dia junto lá na casa dele e tivemos aquela interação muito positiva. Realmente foi recíproco. Demos conta que havia muita coisa em comum e que realmente o trabalho podia dar ou surtir efeito, né? E de lá para cá só tem sido trabalhos atrás de trabalhos. Fiquei 3 anos na Powerhouse simplesmente a colher, simplesmente a aprender, porque há pessoal que pensa que que entrei na Power logo e foi sucesso. Não. Eu estou com o Shifu há 3 anos. Nesses 3 anos eu não tive sucesso. Foi anos que serviram trabalho. de trabalho. Preparação. Tive que aprender a filtrar muita coisa, tive que aprender a conhecer o mundo, tive que aprender a me conhecer, porque o Cleiton M não era o Cleiton M que é hoje. Eu tive que aprender muita coisa dentro da Power. E como é que foi esse processo de preparação? Sentiu-se pressionado? Teve dificuldades para adaptar-se à nova realidade? Sentiu-se ansioso também para colocar no mercado uma música em nome da Powerhouse? Todo mundo que trabalha com isso foi pressionado. Porque aquilo é uma unidade, aquilo é um quartel, não é um hotel, como ele diz sempre. Então aquilo é mesmo uma unidade em que tu tens que ser tropa. Tens que saber que estás lá é para trabalhar, é para dar no duro. E depois há uma responsabilidade enorme, ainda há. Porque eu digo que ainda não consegui fazer o dobro daquilo que os artistas da Powerhouse já fizeram, assim como Cabo Snoop e Power Boys. É uma responsabilidade grande. Eu não posso simplesmente me confortar ou me contentar com o pouco que eu já fiz, sabendo que já passaram músicos. Eu tenho cadastro de músicos que já fizeram muito por África. Cabo Snoop já foi número 1 em África. Então eu tenho que fazer o dobro daquilo que o Cabo Snoop fez. Não é querer comparar com o trabalho do Cabo, não, mas é uma responsabilidade, é uma meta que eu tenho dentro da produtora e eu, como Cleiton, também tenho o objetivo de poder dar o máximo ou fazer o mínimo daquilo que eles fizeram dentro da produtora. Então é algo que eu tenho levado comigo every day. As pessoas têm apreciado o trabalho e realmente têm surtido efeito, têm curtido bastante. E eu sou grato a todo mundo que tem apoiado o Cleiton M. Então é sim cansativo. Foi um bocadinho difícil lidar com a nova fase dentro da Powerhouse. Tive que aprender muito, tive que ouvir muito. Pensou que logo que chegasse a Powerhouse colocaria já no mercado uma música? Pensou que seria assim? Porque teve que esperar um bom tempo, 3 anos. Na verdade, não é que esperei 3 anos para lançar a música. Durante 3 anos nós fomos lançando músicas. Tanto que quando eu entrei já com o Mickey, a música que eu disse que eu tinha gravado antes de conhecer o Wash. Exato. Só que a música existia, mas não tinha videoclipe. E o Wash disse, vamos pegar nessa tua música, como é interessante e é algo que as crianças gostam, Mickey. Vamos tentar fazer o videoclipe. Foi o meu primeiro videoclipe dentro da Powerhouse. Fizemos em estúdio, com cores e tudo mais, danças, como sempre. O vídeo está lá no YouTube. Está lá no YouTube, só pode ir lá checar o vídeo. Então fizemos o videoclipe dessa música e o pessoal também foi recebendo, foi conhecendo pouco a pouco o Cleiton M. Depois lançamos o Tô Bem Limpo, depois lançamos o Emagrece, depois lançamos o The One com a Itari, o Tô a Rolar no G. E fomos trabalhando, mas foram músicas que nós fomos lançando com o objetivo de criar bases para o Cleiton. Exato, porque até chegarmos ao slow motion. Até o slow motion, não, Moonwalk com a Jaquilsa, porque
Eu digo que a minha aparição, o pessoal foi conhecendo mais o Clayton desde o momento que eu lanço o Moonwalk com a Jaquilsa, porque a Jaquilsa em si já tem uma expansão no mercado. Exato. E aquilo fez com que também eu ganhasse um bocadinho de notoriedade no mercado. Depois, né, a me afirmar sozinho, nesse caso, foi com Slow Motion. Slow motion. Depois Girlfriend foi só já consagração. Como é que sentiu-se ao perceber a repercussão do slow motion? Esperava este alcance todo da música slow motion? Pá, por acaso eu sonhava, mas dizer que contava já, não. Porque o futuro é incerto. Eu digo que tudo depende de Deus. Ele é que sabe o que é que vai fazer, ele é que sabe quando é que vai acontecer. Nós, eu como ser humano, simplesmente faço bem. Me envolvo de corpo e alma em todo o trabalho que eu faço. Tanto que o slow motion não foi algo que eu idealizei ou coloquei na minha cabeça que seria hit, porque foi um dos trabalhos que menos me custou. Foi um dos vídeos que menos me deu trabalho. Nós gravamos slow motion em 40 minutos, editamos em 15 minutos. Enquanto nós já gravamos vídeos que duram semanas para produzir em diferentes cenários, que houve orçamentos muito altos. Mas slow motion não nos gastamos muito. Só Será que simplesmente isso não deve ser a experiência também que o Clayton M, a a estrada estrada que eu tive aquela preparação toda que foi feita? foi feita assim, também contou muito. Contou, e também porque Deus mesmo decidiu que tinha que ser aquele momento. Porque podia não ser com slow motion, podia ser com uma outra. Então acho que tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer. Slow motion não deu muito trabalho para ser gravado, mas deu trabalho na hora da criação da coreografia, porque é difícil você criar algo e querer que as pessoas façam da mesma forma que tu fazes. Porque eu tive que também preparar os meus dançarinos para serem Mas a formatados. coreografia do slow motion foi criada pelo Clayton M? Sim, completamente. Fui eu que criei a coreografia do princípio ao fim. Criei a música com o Osh. Ele passou uma ideia, ele disse, pá, eu tenho uma ideia aí de um slow motion. Porque eu já queria que alguns artistas meus criassem uma música a falar de slow motion, mas eles talvez não deram conta do recado, mas pá, tens aí, pá, tenta falar de algo que estás a vir pouco a pouco, vais conseguir, até porque tu estás a vir mesmo pouco a pouco e pouco a pouco nós vamos conseguir te colocar lá. Eu disse, pá, tá bom, Cota, vou pegar nessa tua ideia e vou desenvolver. Cheguei em casa, como já tínhamos consumido muita coisa junto, conversamos também muita coisa juntos, fui no meu quarto, no meu cantinho, comecei a compor, escrevi, estruturei a música, mostrei primeiro na minha mãe. Ela disse, olha, essa música está com um power muito fixe, além de ser algo que te incentiva e além de ser um dia a dia teu, acho que vai servir de motivação também para as outras pessoas. Pouco a pouco estás a vir, grão a grão, galinha enche o bico e tudo mais, e que as pessoas não podem ter pressa, que pouco a pouco vão conseguir atingir seus objetivos. E lá mandei a ideia para o Osh, ele disse, pá, tá forte, quem te abusou? Eu disse, ninguém me abusou, eu mesmo é que me abusei sozinho. Marcamos o estúdio com a KM, ele entrou em estúdio com a KM, começaram a fazer o beat, foi ele que deu a ideia do beat, aquela coisa do meio eletrônico e tudo mais. E ele, na hora da criação do beat, se envolve muito também. E é uma mente que tem que ser bem aproveitada, posso assim dizer. E aí ele está sempre envolvido nas minhas criações e juntos vamos fazendo. E lá saiu a música. Slow motion. Agora, como é que foi esse processo de transmitir ou ensinar a coreografia para os bailarinos para que saísse tão perfeito no vídeo? Porque nem sequer parecia que era simplesmente o Clayton M, que tinha sido o Clayton M quem ensinou a coreografia aos bailarinos. Como é que foi este processo? Quanto tempo levou para ensinar a coreografia aos bailarinos? Slow motion, como eu disse. Do mesmo jeito que não demorou para gravar o vídeo, do mesmo jeito que não demorou para fazer a produção, do mesmo jeito que não demorou para eles pegarem a coreografia. Tanto que o slow motion, o videoclipe que está aí no YouTube, não é o videoclipe oficial da música. Aquilo é um vídeo demo. Nós fizemos simplesmente vídeo demo para mostrar o toque da música. Na altura nós estávamos a preparar a produção para gravar um videoclipe. Posso assim dizer que seria melhor, mas também posso dizer que não seria, porque isso depende muito do público, né? E da visão de cada um. Do gosto de cada um, porque o público em si abraçou o vídeo e disse, não precisam de gravar mais videoclipe oficial, esse fica mesmo já o oficial. Então os dançarinos também tiveram que se adaptar muito rápido, porque nós queríamos tirar já o videoclipe e nos faltava apenas uma semana. Okay. E eles ainda não tinham a coreografia. Em 3 dias, praticamente, eles pegaram a coreografia. Mas eu já tinha a coreografia feita. Treinamos durante 3 dias e esses 3 dias eles conseguiram pegar muito rápido. E aí saiu o slow motion. Saiu slow motion. Slow motion devagar, não é?
Devagar, lentamente. Devagar, lentamente. Nós vamos fazer agora uma pausa, mas antes o Clayton M vai dizer aqui o nome de um videoclipe que vai levar-nos então ao intervalo para depois regressarmos à nossa conversa. Já que estamos a falar mesmo do slow motion, que tal o slow motion? Lentamente, slow motion, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para continuarmos então a nossa conversa. Who's back? Audio Jungle. Clayton M esquenta. Get up, get up, get up, get up. Stay on the scene now. I'm like a dance machine now. Who's back? Sai da frente porque tá uma vez. Slow motion. Pouco a pouco tá uma vez. Slow motion. Sai da frente porque tá uma vez. Slow motion. Nigga, nós vamos invadir. Slow motion. Sai da frente porque tá uma vez. Slow motion. Pouco a pouco tá uma vez. Slow motion. Sai da frente porque tá uma vez. Slow motion. Nigga, nós vamos invadir. Slow motion. Tá uma vez. 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 Manigão, pouco a pouco vamos invadir. Sai só da frente, isso é blindade. Isso é powerhouse da cara, nos força amizade. Porque eu já tô é hype. Grão a grão, galinha, enche o bico. A slow motion, juro que eu te bico. Nunca brinca só com Clayton M. Malembe, vou pôr nos bicos. E trabalho sem pressa, quem corre tropeça. Tempo basta pra chegar lá na meta. Mobile incomoda, me chama de estrela. Quem tenta pagar, vai levar da gonguenha. Who's back? Audio Jungle. Viva! Chegamos à segunda parte do entrevista com o nosso convidado hoje. Continua a ser o Clayton M, Slow Motion, Girlfriend e muitos outros sucessos do nosso convidado, o Clayton M. Nós vamos continuar agora a nossa conversa já na segunda parte. Clayton, agora no nosso regresso, eu quero saber porquê da escolha, porquê que optou pelo Afro House? Afro House por quê? Porque, como já tinha dito, né? Sempre tive esse bichinho pela dança. E para não deixar a dança morrer, tinha que ver um estilo que eu podia muito bem, juntando o útil ao agradável, fazer duas coisas. Então acho que com o Afro House seria a combinação perfeita, que é a dança com o estilo, nesse caso o Kuduro ou o Afro House. Então acho que por eu gostar mesmo de dança, não tinha outro estilo melhor para poder mostrar a dança, né? Para poder começar, mas Yeah. a questão é agora, Clayton M, vai ficar apenas pelo Afro House ou vai também olhar para outros estilos musicais? Não, claro, a intenção é sempre diversificar e crescer em termos de sonoridades. Tanto que nós estamos a trabalhar isso no meu novo álbum, ou seja, no meu primeiro álbum. No meu primeiro álbum. sim. Exato. Então estamos a primar também pela diversidade. Nós não queremos simplesmente nos manter limitados. Dentro do estilo Kuduro ou Afro House, nós vamos fazer muita coisa ainda. Assim como fizemos com Slow Motion, Girlfriend, vamos evoluir a cada dia que passa. Vamos poder colocar notas dentro do Kuduro. E esta diversidade que vai então preencher o primeiro álbum do Clayton M passa por que estilo para além do Afro House? Quais são os estilos que vamos ter assim, só para lançar aqui uma pincelada? Não, isso é surpresa. O pessoal vai poder ver e eu prometo trazer aqui no programa um trechozinho daquilo que será a novidade do álbum. Podem aguardar, o pessoal fica ligado ao programa e as minhas redes sociais vão curtir. Vamos ter novidades. Vamos gostar, é isto que nos está a dizer em poucas palavras? Vão gostar. Muito bem. Clayton M, depois desse sucesso todo que alcançaste aqui, assim, a nível do nosso país, podemos assim dizer, porque acredito eu que não há lugar por onde o Clayton M passa e não é aplaudido. Já pensa na internacionalização da sua carreira, embora esteja a começar?
Sim, sim. Até porque a Powerhouse sempre primou pela internacionalização do músico. E graças a Deus, quando o slow motion começou a surtir efeito, alguns países já começaram a se identificar muito com o estilo do Clayton, assim como, nomeadamente, Nigéria, os países dos Palopes, e não só Gana, Gabão, Guiné Equatorial, vários países que a gente foi recebendo feedbacks muito positivos, assim como o grande jogador Didier Drogba também partilhou o vídeo e comentou, elogiou, e é um jogador que nós sabemos que em África tem muito power. Exatamente. Então, E brilhou também a nível da Europa, da né? Europa Da Europa, também. da Inglaterra. Sim. E então são países que a cada dia que passa vão reconhecendo e vão conhecendo o trabalho do Clayton M. E como nós sabemos, é um trabalho árduo, é um trabalho que não dura 2, 3 dias, é um trabalho que tem que ser feito consequentemente, que é para eles poderem notar a presença do trabalho ou do bom trabalho que a gente está a fazer. Mas sem pressa, step by step, pouco a pouco, vamos chegar lá. E apesar destas reações todas, vocês já chegaram de receber assim um convite para poder atuar lá fora, Clayton? Não por acaso já recebemos vários convites, mas como nós sabemos, o Clayton M apareceu numa época catastrófica. Exato. Não tão boa em relação aos outros músicos, porque Exato. outros tiveram a sorte, graças a Deus, de aparecerem em uma época tranquila, que não havia muita dificuldade, nem até crise econômica. E a pandemia E também. falo mesmo, principalmente da pandemia, que é a Covid-19, eu apareci numa época pandêmica, mas Deus sabe o porquê que eu apareci nessa época, senão eu podia ter me lançado numa outra época. Mas não posso reclamar muito. O que tem acontecido na minha vida, digo que não foi fácil. Tipo, não é para qualquer um, em uma época como essa catastrófica, surtir efeito, ter sucesso, poder fazer sucesso na internet. Porque Deus sabe sempre como fazer as coisas. Se não tem shows internacionais, tem a internet para te promover. Arranja sempre uma forma Arranja de sempre nos uma colocar lá forma. em cima. E convites não têm faltado, já recebemos vários convites. Quais são os países, assim, a citar alguns? Nomeadamente Cabo Verde, São Tomé, Portugal, Moçambique, agora também Namíbia, Gana. Então são países que nós já recebemos sim convite, mas ficaram em stand-by porque lá estão sempre a lançar novos decretos. Exatamente, Novos de decretos. alterarem as Então medidas vão de prevenção alterando. a Sim, combate à Covid-19. sim, e há músicos que eu converso também que até já tinham recebido também até bilhetes de passagem, mas tiveram que ser adiados por causa de decretos que foram anunciados nesses países. Então nós dizemos que não é a culpa deles, ou seja, os organizadores não são culpados. É que a doença está mesmo a assolar o mundo e nós temos que cautelar, Exatamente. orar para que tudo passe e depois a gente dá continuidade, porque a prioridade mesmo é a saúde. Sem saúde nós não conseguimos fazer nada. Absolutamente nada. Clayton M, nesta altura, quantas músicas já tens assim gravadas? Desde o momento que eu entrei na Powerhouse, ou seja, desde o Mickey, acho que até agora já tenho umas 9 músicas. Umas 9 músicas. Disponíveis no YouTube, cada música tem videoclipe, olha. Às 10. Às 10 ou 9. Isto com a Powerhouse. Com a Powerhouse. Agora, fora a Powerhouse, tens a Tia A Bolinha. Tia Bolinha. Então já são 10. Sim. Tenho aí, então todas do YouTube, só pode ir lá ver o baú do Clayton, o pequeno baú do Clayton M. Vão gostar. Foi uma trajetória muito boa, na qual serviu muito de aprendizado para mim. E eu valorizo muito aquilo que foi o trabalho feito por mim, pela minha família, pela Powerhouse e amigos. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa pequena trajetória do Clayton M e continuam fazendo, porque ainda temos muito para dar. Eu acho que só estamos a começar. Estão a começar. E com este começo em grande, Clayton M sente que este momento dá-lhe mais responsabilidade para fazer mais e melhor? Sim, porque eu por acaso, tenho recebido alguns ensinamentos de quanto mais você consegue, mais você tem que ter a vontade de querer. Então é algo que eu incluo na minha vida e no meu método de trabalho. Quanto mais sucesso a pessoa consegue, quanto mais bênção você consegue, mais tens que ter a capacidade de querer ter mais, porque assim não te tornas limitado simplesmente com aquilo que tu conseguiste e consegues elevar realmente a fasquia. Então essa tem sido a minha missão. O Clayton M é que cria normalmente as suas já coreografias, não é?
Onde é que vai buscar esta inspiração toda? Onde é que rouba esses toques? Ou cria mesmo assim, genuinamente? Olha para um determinado vídeo, um determinado toque na internet e depois vai adaptar, colocar um pouquinho mais de açúcar, um toquezinho no pé. Como é que isso funciona, Olha, eu Cleiton? sempre fui de colocar açúcar nos toques dos outros. Mas eu tive que entrar para uma fase da minha vida em que na qual tive que aprender a criar. Tive que aprender a inovar. Porque quando tu te limitas simplesmente naquilo que os outros criam, tu não és único, tu não és original, tu não tens aquela pintada única. Então eu tive que esquecer um bocadinho o mundo que existe hoje em dia e viajar um bocadinho para o passado, que é James Brown, Frank Sinatra, que é Elvis Presley, que é Michael Jackson. Então são pessoas que eu não vou buscar só dança, vou buscar também a história, vou buscar aquilo que é a capacidade vocal, a performance em palco. São cantores que de qualquer maneira marcaram a história do mundo e o mundo hoje em dia, a nova geração, desconhece. Mas eu digo que há muita coisa que a gente pode consumir deles, até nos bonecos. Tem bonecos que eu vejo e dão toques interessantes. E eu, às vezes, estou a assistir boneco com os meus sobrinhos, às vezes não entendem o porquê que eu estou a ver o boneco. Eu não estou a ver o boneco porque tenho vontade de ver o boneco, a fazer as brincadeiras, não. Vou colhendo um bocadinho de tudo, um pouco daquilo que eles podem nos oferecer. Então, James Brown é uma grande fonte de inspiração para mim. Michael Jackson tinha muita coisa que a geração atual não consumiu. Só ouviu dizer. Existiu Michael Jackson. Sim, você sabe que existiu Michael Jackson, mas antes do Michael Jackson existiu um James Brown. Ok. E na época do melhor rock do mundo, que foi Elvis Presley, também existiu um artista que brilhava naquela época, na qual o Michael Jackson também era muito fã. Tanto que ele depois também ficou com a filha do Elvis, por ser fã e apreciador dos trabalhos dele. Então, é algo que eu vou estudando, é algo que eu vou apreciando, que é para não poder simplesmente me limitar naquilo que existe hoje em dia. Então, isso faz com que o Cleiton tenha essa criação hoje. Exatamente. Isto são os artistas que estão lá mais para trás. Se formos olhar aqui agora para os tempos atuais, exatamente, olhar para os músicos da nova geração, tem alguém também que inspira o Cleiton M? Claro, nomeadamente o Chris Brown, Beyoncé, Bruno Mars. A Lady Gaga tem performances muito para cima, muito para frente. E eu digo que dos poucos artistas que existem na nova geração, esses são os monstros de performance. Bruno Mars, Beyoncé e Chris Brown. Esses são os monstros. Então são pessoas que eu também vou bebendo muito e vou me inspirando a cada dia que passa. Em Angola, Yuri da Cunha, espetáculo. C4, espetáculo. Puto Português, espetáculo. Então vou consumindo um bocadinho de cada um deles, que é para poder me tornar um artista realmente completo. Porque nós não podemos esquecer aquilo que são as nossas origens. Exato. O samba tem muita força. O Yuri da Cunha é um grande showman. Nós sabemos que podemos não ter músicos da nossa cultura, né, que realmente dançam ou tipo, que têm performance muito para frente, mas tem alguma coisa que, se tu consumires bem, consegues adaptar naquilo que é a tua criação. Exatamente. Olha, Então, Cleiton, eu estava mesmo já para encerrar a entrevista, mas é só para anunciar, meninas, Cleiton M está solteiro, as candidaturas estão abertas, mas antes mesmo de encerrarmos a nossa conversa, eu pensei que a pergunta anterior seria a última, mas há um nome que o Cleiton citou muito ao longo desta conversa, a mãe. Dona Cleiton, Sónia. eu quero encerrar esta conversa com algumas palavras dirigidas à tua mãe, a Dona Sónia, que ao longo desta conversa foi citadas que nada mais, nada menos do que umas perto de 100 ou mais. Aquela é minha Então, líder, é a minha líder. Deu para perceber que existe uma ligação, uma relação muito estreita entre mãe e filho. Desde já os parabéns à Dona Sónia, porque raramente nós ouvimos assim alguém a falar tanto da mãe. Pode até dizer lá no princípio, mas nunca é sempre ao longo da conversa. Então eu não posso terminar esta conversa sem que o Cleiton dirija algumas palavras para a Dona Sónia, sua querida mãe. Não sou muito de falar ou de mostrar sentimentos, assim, mas para minha querida mãe,
aproveita esse momento para dizer que lhe amo muito e que o teu filho está aqui para ti. Nós somos muito amigos um do outro, conversamos muito e falamos de tudo um pouco. De tudo um pouco. Assim como meu pai também, mas a minha mãe, ela sabe porque que é minha tropa, minha G. Te amo, bué. Espero que continues a ser essa mãe que tu és, batalhadora, forte, que dá de tudo para ver as pessoas felizes e que nunca desistas daquilo que é o teu real objetivo na Terra, porque dizem que a mãe e o pai são os teus deuses da Terra. Então, tu és a minha deusa da Terra e espero que continues ao meu lado, porque eu continuarei ao teu lado a te cuidar e a te acompanhar. Estamos juntos. Who's back? Estamos juntos, sim, senhora Clayton. Vamos encerrar o nosso programa de hoje. Sugestão para o videoclipe para fecharmos esta entrevista com que esteve bastante agradável. Para terminar essa entrevista que teve muito agradável e já agora foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Esse vídeo vai ser dedicado para ti, nesse caso. Obrigada. Girlfriend. Bem, é desta forma que nós vamos terminar esta conversa com Clayton M. Estivemos aqui a falar um pouco da história do homem slow motion. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos numa outra oportunidade. Já sabe, continue ligado a nós através do nosso canal do YouTube, Stop TV, ou através das nossas redes sociais com o nome Stop TV News. Fique bem, estamos juntos e até a próxima. Who's bad? Who's back? Who's back? Mama, baila conmigo, my girlfriend, girlfriend. Vem comigo, my girlfriend, girlfriend. Baila conmigo, my girlfriend, girlfriend. Vem comigo, my girlfriend. Baila conmigo, my girlfriend, girlfriend. Vem comigo, my girlfriend, girlfriend. Baila conmigo, my girlfriend, girlfriend. Vem comigo, my girlfriend. Mama. Clayton M na casa, meu base vem de estado. E nem vale a pena negar, eu dou foto da cara. Che baby, tem cuidado, teu brilho é que vai me matar. Chore, dança comigo, don't worry. Tudo em ti é perfeito, teu body. Baby, entra na roda e dança a noite toda alegria. Até tocou tambori, big back de boom. E nesse som temos algo em comum. Quem besta da nigga vai lhe dar boom. Who's back? Who's back? Jungle.